As sabedorias e as justiças humanas são passageiras. No final, permanecerá a justiça divina, aquela em que o amor de Deus denuncia o mal, condena, perdoa, salva. José, o homem justo, teve a sabedoria de o perceber, disposto a fazer a vontade de Deus, sabendo que Jesus, aquele que Maria, sua esposa, trazia no seio, é fruto da ação do Espírito Santo. É em toda a sua pessoa este Jesus, a presença de Deus justo e Salvador. Somos convidados a deixar que o amor de Deus nos purifique e nos dê ânimo neste caminho para o presépio de Belém.